Você se reconhece? Você olha para dentro de você, ainda reconhece aquela pessoa do início, aquela pessoa quando se encontrou com Jesus? Você ainda tem os seus princípios, defende os seus princípios, os seus valores de forma contundente? Quando você olha para a sua perspectiva, por tudo que você já viveu até aqui, como que você se vê? Você se vê como uma pessoa que se vendeu ou que continua intacta? Você se vê como uma pessoa que não se amoldou ao padrão deste mundo? Ou você se vê como mais um? Quando você olha para você, você sente orgulho da pessoa que você tem se tornado ou você sente vergonha? Como você se vê? Como você se reconhece? Todas essas perguntas são para que você olhe para dentro de você e veja e perceba o que você está fazendo exteriormente. Então sim, no vídeo de hoje é um vídeo que vai fazer você refletir um pouco mais. Eu digo uma coisa para você, não saia desse vídeo, fique até o final, veja até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, assim como falou comigo. O vídeo de hoje está uma bênção. Fique até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez a mais um vídeo aqui neste canal. Se você caiu aqui neste vídeo e ainda não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira e você está num canal que tem por missão abençoar a sua vida. Então já peço para você deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo. Qualquer comentário ajuda, você pode também fazer seu pedido de oração, compartilhar este vídeo com mais pessoas e considere se inscrever nesse canal. Todas essas ações, manda uma mensagem para o algoritmo do YouTube dizendo este conteúdo é importante, então ele entrega para mais pessoas. Amém? Em Daniel capítulo 5, versículo 13, olha só o que está escrito. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai o rei trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Deixa eu contextualizar para vocês. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então Nabucodonosor era pai do rei Beltesazar. Nesse versículo aqui, quem chama Daniel à presença do rei é Beltesazar. Então Daniel veio lá exilado da Babilônia. Nabucodonosor tomou Israel, e trouxe eles exilados da Babilônia. Vocês se lembram que quando Nabucodonosor trouxe Daniel exilado, ele trouxe também Sadraque, Mesaque, Abednego, esses três jovens que eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. E naquela época o rei Nabucodonosor teve um sonho, o qual ninguém conseguiu interpretar, nem os seus magos, nem os seus feiticeiros, ninguém. E aí achou-se em Daniel este jovem com sabedoria suficiente, e direção de Deus, que conseguiu interpretar o sonho do rei. Naquela época, Daniel ele tinha ali entre 16 e 17 anos. Nesse texto que eu li para vocês, nós vemos um cenário diferente. Nabucodonosor já havia morrido, o seu filho Beltesazar tinha assumido o trono e foi um rei muito promíscuo. O que aconteceu exatamente nesse texto que eu li? Ele estava dando uma festa, para mais de 1000 dos seus servos ali, mulheres, enfim. Estava numa orgia total. Estava, como diz Frei, rolando a festa. E ele, decide pegar os utensílios do reino para usar nessa festa, vamos dizer assim. Lembra que eu li que
lá no versículo 2 diz: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Então, naquela época, lá no início, Nabucodonosor trouxe, junto com os exilados, com o rei e tal, ele trouxe os utensílios do rei. E nessa festa que o filho dele, Beltesazar, 70 anos depois, estava promovendo, ele manda trazer os utensílios do reino para contribuir ali na sua orgia, né? E aí ele estava todo faceiro, festejando com o povo, né? Com os utensílios do templo, algo sagrado. E de repente entra no meio da festa uma mão e escreve na parede. Eu acredito que vocês já ouviram essa passagem. Se vocês não ouviram, leia depois Daniel 5. E a mão na parede escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mais uma vez o réu Beltesazar, ele se vê numa sinuca de bico. Ele fica tão assustado que ele não consegue entender o que está escrito ali. Começa a tremer muito, fica apavorado. E aí ele manda chamar os magos, os feiticeiros, dos videntes do seu reino, todas as pessoas para ler e interpretar a escritura na parede. Imagine você numa festa, rolando a festa, você todo faceiro, de repente do nada aparece só uma mão sem corpo, escrevendo, né, algo na parede. É aterrorizante, né? E ele fica desesperado. E nós vemos aqui em Daniel 5, 10, assim, ó. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustados, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, seu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Quem chega falando isso para o rei é a sua mãe, é a rainha mãe. Ela fala para ele: olha, não fique apavorado, porque tem uma pessoa no reino que ela pode interpretar o que está escrito aí. E então manda chamar Daniel. E é esse versículo que eu li para vocês aqui de Daniel 5, né, 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, o trouxe de Judá. Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é iluminado e que tem inteligência e sabedoria fora do comum. Em algumas versões diz assim: você mesmo, o Daniel? Queridos, essa pergunta que o rei Beltesazar faz para Daniel não é uma questão só geográfica. Ele não está perguntando: olha, você é o Daniel lá de Judá que veio exilado? Não é só isso. Quando ele faz essa pergunta para Daniel, ele está querendo dizer: Daniel, você é aquele mesmo menino, aquele mesmo jovem, aquele mesmo homem de Deus que eu fiquei sabendo que é abençoado, que tem sabedoria, que tem discernimento. É aquele mesmo que minha mãe me falou, é aquele mesmo que ajudou meu pai, é aquele mesmo que interpretou o sonho, é aquele mesmo homem de Deus. É isso que Beltesazar está perguntando para Daniel. É essa pergunta que ele faz, porque já havia se passado 70 anos. Aqui Daniel estava com aproximadamente 90 anos. E o rei queria saber: você é aquele mesmo menino? Você é aquele um que meu pai confiou? Eu também posso confiar? Queridos, e essa pergunta traz muitas reflexões para nós. Eu comecei a me perguntar, a me questionar. E quando eu li esse texto, eu chorei muito. Eu comecei a chorar e perguntar para mim mesmo: Senhor, eu sou a mesma Cíntia de quando eu me converti? Eu sou a mesma pessoa? Eu tenho os mesmos princípios? Ou eu fui corrompida com este mundo? Porque o mundo está aí e todos os dias o mundo tenta nos corromper. Por isso que em Romanos 12 está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem a sua mente todos os dias.
todos os dias nós precisamos ser transformados. Mas nós precisamos ser transformados, mas nunca esquecermos quem somos. É uma transformação para não nos amoldarmos a este mundo, mas nunca nos esquecendo quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Essa pergunta nos traz muitos questionamentos. Daniel era o mesmo após 70 anos. Porque a prova disso é que quando o rei faz essa pergunta, né, e ele fala, olha, apareceu uma mão escrevendo na minha parede e eu quero saber o que está escrito ali. Se você adivinhar, eu vou te dar isso, isso, isso e aquilo. Vou te dar presentes, vou te dar posições e tal e tal. Essa mesma proposta, quando ele tinha 16, 17 anos, o rei Nabucodonosor fez a mesma coisa. Falou a mesma coisa quando foi para ele interpretar o sonho dele. Olha, se você interpretar o meu sonho, vou te dar presentes, vou te dar posições, vou te dar isso e aquilo. E sabe por que ele era o mesmo após 70 anos? Porque ele respondeu a mesma coisa. No versículo 17 do capítulo 5, Daniel diz assim: então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ele era o mesmo. Ele não havia se corrompido após 70 anos. Ele continuava o mesmo menino, forte, determinado. O mesmo menino com princípios e valores, que não se corrompia a coisas, a presentes. Ele nem pensou, ele nem titubeou e disse, nossa, talvez agora eu estou na minha velhice, talvez agora esses presentes vai fazer sentido para mim, talvez agora eu precise. Não. Ele disse a mesma coisa. Ele disse a mesma coisa. Pode ficar com os teus presentes. Isso não é para mim. Ele fez a mesma coisa lá no passado. Quando ele veio exilado, o rei Nabucodonosor queria que ele e os 3 amigos dele tivessem até um tratamento específico, com comidas e bebidas diferentes para se destacar dos outros, e ele não aceitou. Daí então o jejum de Daniel, tão famoso, né? Tão falado, que muita gente faz até hoje. Ele decidiu não se contaminar desde ali, e agora ele tem a mesma posição, a mesma atitude. Ele continua fiel aos seus princípios e valores. Olha só que coisa linda, ele não negocia, ele continuava a ser o mesmo menino íntegro, que não se contaminava com as iguarias, com as ofertas. Aquele menino ainda morava ali dentro, ele não tinha se corrompido. O tempo não teve poder sobre a vida e a mente de Daniel. Ele continuava o mesmo, firme, fiel ao seu Deus. E eu pergunto para você neste dia, você se reconhece? Quando você olha para dentro de você, você tem vergonha de quem você está se tornando? Ou você tem alegria, tem orgulho? Você diz para você mesmo, graças a Deus eu continuo sendo fiel aos meus princípios, aos meus valores. Eu continuo fiel à minha fé, ao meu Deus. Eu não me entrego para este mundo. Eu continuo fiel àquilo que eu tenho como convicção. Você pode dizer isso? Ou você no meio do caminho se perdeu? E neste dia, eu quero que você reflita, que você faça uma autorreflexão e olhe para dentro de você mesmo e veja se você continua a mesma pessoa. Veja se você não mudou. Veja se os prazeres, os manjares deste mundo, o conhecimento que você e eu vamos adquirindo no decorrer do tempo, não me tornou pessoas frias, longe, distante de Deus.
porque isso pode acontecer, porque no decorrer dos anos nós lutamos, batalhamos, também aprendemos, no decorrer do tempo nós criamos maturidade. Todas essas coisas são muito boas e nós não temos que abrir mão, nós não podemos abrir mão de muitas coisas. A ignorância que tínhamos, né, no passado, a ignorância de quando conhecemos a Cristo, tudo isso é muito importante quando nós adquirimos durante a nossa caminhada. Porém, essas coisas não podem anular nossa paixão por Cristo, a nossa verdade, os nossos princípios. Tudo isso tem que permanecer firme, verdadeiro, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Nós não podemos voltar atrás, não podemos negociar a nossa fé. Olha só, presta atenção nisso. O conhecimento de hoje não pode roubar a tua paixão do passado. Não pode. Como eu disse, o conhecimento, a maturidade, o crescimento espiritual, todas essas coisas são muito importantes e temos que buscar todos os dias da nossa vida. Mas isso não pode anular, não pode apagar, não pode corromper a tua paixão do início. A paixão que você tinha por Cristo, a mesma vontade, o mesmo desejo. Não pode, não pode. Em nome de Jesus, não deixe que isso se apague, não deixe que isso se perca dentro de você. Busque isso, busque ver se ainda está aí essa pessoa. A palavra do Senhor diz: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Precisamos voltar. Se você se perdeu, se você hoje não se reconhece mais, volte. Se você, quando olha para esse texto, você vê que você não é a mesma pessoa, que você já se perdeu, que você se vendeu, volte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Eu estou com um projeto aqui no canal, todos os dias às 7h10 da manhã. Tem uma palavra curta de 5 minutos aqui para abençoar o seu dia, para abençoar a sua manhã. Então, se neste horário você está em casa, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, eu peço a você, se programe, coloque aí para despertar, para você não esquecer, e vem todos os dias comigo ouvir uma palavra rapidinha para não te atrapalhar, né? E você viver o seu dia. Porque 5 minutos é muito pouco, mas tem gente que nem 5 minutos para falar com Deus. Então eu estou te dando a oportunidade de junto comigo ouvir a voz de Deus e sair para o teu trabalho. Todos os dias às 7h10 aqui neste canal tem uma mensagem para abençoar o seu dia. E voltando aqui, queridos, a pergunta neste vídeo, neste dia para você é: você se reconhece? Você se vê ainda? Ou você se perdeu? Volte esse vídeo quantas vezes for necessário. Ouça ele mais vezes. Eu espero que esta mensagem breve tenha falado com o seu coração, assim como falou comigo. Eu, quando fui confrontada com isso aqui, eu chorei muito. Eu chorei muito e eu procuro me perguntar todos os dias: você ainda está aí, Cíntia? Cíntia, você ainda está aí? A Cíntia que se converteu lá no início? A Cíntia que se entregou a Jesus? A Cíntia do primeiro amor. E você está aí ainda? Você se reconhece ou você se perdeu? Se você se perdeu, dá tempo de você voltar. Peça perdão, se arrependa e volte. Mas seja como um Daniel que após 70 anos continuava com o mesmo pensamento, o mesmo coração, o mesmo homem sendo usado por Deus, o mesmo homem que era referência para aquele lugar. Às vezes nós perdemos a referência com o passar dos tempos. Às vezes as pessoas olham para nós e não nos reconhecem mais. Não permita que isso aconteça na sua vida. De verdade, meus amados, eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que essa palavra tenha mexido com o seu coração, como mexeu com o meu. Eu aconselho você a ler o livro todo de Daniel, principalmente o capítulo 5, para você entender um pouquinho mais. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela tem muitos frutos para dar na minha vida e na sua vida. Mais uma vez eu peço para você, se você gostou deste conteúdo, se você tem sido abençoado por este canal,
comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu like. Tudo isso é muito importante para você me ajudar a levar a mensagem do Senhor Jesus até que Ele venha. Uma coisa importante também, quero pedir perdão a vocês pelo barulho, né? Hoje esse barulho realmente está me incomodando, é cachorro, é passarinho, mas enfim, espero que vocês tenham ouvido a mensagem, né? E todas essas coisas estão sendo resolvidas. Estou montando o meu estúdio e logo vai estar com uma acústica boa e o barulho não vai ser mais problema, tá bom? Gente, eu deixo aqui a vocês o meu agradecimento por você que chegou até aqui. Deixa aqui no final, cheguei até aqui, fui abençoado. É muito importante para mim saber. Fiquem todos com Deus. Eu espero vocês na próxima mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E não se esqueça, o conhecimento de hoje não pode roubar a sua paixão do passado. E Jesus, Ele ama você. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!